serão os primeiros, mas essa parábola, ela nos remete aos trabalhadores da vinha. E ela é muito rica, muito rica. Eu vou ler um pedacinho aqui, para vocês fazerem identificarem, eu vou estar falando um pouquinho, e a gente vai tentar trabalhar um pouquinho. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempinho de espírita é que a doutrina espírita me trouxe um novo olhar das coisas. Eu venho de uma outra doutrina, e nessa doutrina que eu me frequentava, desde novinho, algumas perguntas que eu fazia, elas eram muito respostas assim, é assim e ponto. Esse assim ponto, muitas das vezes, não satisfaz a gente, principalmente nos momentos que a gente vive. Muitas das vezes, uma leitura que foi feita lá no tempo de Jesus, ou até mesmo do Velho Testamento antes, foi para aquele povo. Os momentos que aquele povo estava vivendo. E elas valem até hoje para a gente. Mas a nossa interpretação, a maneira de ver, o Espiritismo vem e levanta os véus. A gente vê a mesma passagem, mas com um novo entendimento. E principalmente esse novo entendimento nos conforta. E quando nos conforta, aí faz sentido. E aí talvez desse conforto vai nascer um movimento de mudança, de esperança. Porque a maneira que eu vejo as coisas não é a maneira que o Pedro vê as coisas, não é a maneira que o Vicente vê as coisas. Cada um vê de uma maneira, cada um está passando por um momento. E esses somos nós aqui na Terra. Cada um no seu tempo, cada um na sua vivência. Alguns a vivência do lar está sendo mais difícil, outras a vivência do emprego está sendo mais difícil. Para hoje, os dias de hoje, esse feriado, para muitos está sendo muito difícil. Então, cada um na sua experiência. E o Espiritismo vem levantando esses véus. E essa passagem dos trabalhadores da última hora, que é os trabalhadores da vinha, vem trazer esse aspecto. A gente pode falar de várias coisas. A gente pode falar das horas. O que quer dizer as horas? O que quer dizer a vinha? Quem são esses trabalhadores? Então, a gente pode pegar muito viés. A gente pode trabalhar várias coisas. Eu vou tentar fazer um resumão. E aí, à medida que vocês tiverem alguma dúvida também, por favor, falem também, a gente vai tentando aqui trabalhar. Eu falei com o Pedro na hora que a gente estava vindo, que a gente fica um pouco ansioso, tem um tempo que eu já não faço palestra. Eu trouxe um batalhão de livros aqui, aqui tem 5. Então, na dúvida, eu vou correr para eles. Mas eu vou estar trazendo para vocês aqui os trabalhadores da vinha. Vou fazer uma leitura aqui rapidinho, só para você. Talvez não. Todos conhecem essa passagem? Todos conhecem? Não? Então, vou ler para vocês conhecerem a história, a parábola, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ela, tá? Tentar trazer esse ensinamento para nós hoje. Parábola dos trabalhadores da vinha, que está em Mateus 21. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, enviou a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados. E disse a esses: Ide-vos também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 11ª hora, encontrou outros que estavam de pé, e disse para eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro, desocupados? E eles dissem: Porque ninguém nos assalariou. E ele diz: Ides também para a vinha. Chegado ao fim da tarde, o senhor da vinha diz a seu administrador: Chama os trabalhadores e paga o salário. Ora, cada um recebeu 1 denário cada um.
Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuraram contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente? E em resposta disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustastes comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? O teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Se a gente for olhar na nossa linguagem hoje, também, e algumas passagens do Evangelho, quando a gente para olhar, a gente fala assim, mas é meio injusto, né? Porque vamos trazer para nós aqui hoje essa mesma história. Aí eu vou pegar o nosso amigo Vicente ali como o dono da vinha. O Vicente chegou para Pedro e falou assim: ô Pedro, você está aqui, vou combinar com você, te dar R$100 pra você trabalhar na minha vinha o dia todo. Aí Pedro, não, R$100 o dia todo? Tá bom. Pedro aceita. Vicente combinou com Pedro e Pedro já está lá ralando. Já está lá limpando, trabalhando na vinha. E aí, me convida também, na segunda hora. Giovanni, o que você está fazendo aí? Não está fazendo nada? Ô, Vicente, eu estou querendo arrumar alguma coisa, um trampo, né? Igual a gente fala. Uai, na vinha lá tá precisando de gente. Vai para minha vinha e eu vou te pagar o que for justo. E aí vai, Périson ali que lá vai mexer ali, ó. Périson também foi convidado na última hora. Só que Pedro ficou o dia todo, vai ganhar R$100. Eu não sei o que eu vou ganhar, porque Vicente falou comigo que vai ser justo. Pode ser o 100, mas também não pode. É o que é justo. E aí chega Périson. Tipo como se fosse o nosso horário hoje, quando todo mundo vai largar às 17 horas. Périson chega às 16, na última hora. Vicente fala a mesma coisa. Vai para minha vinha que eu vou pagar o que é justo. Só que na hora do pagamento, quem que chegou primeiro? Pedro. Então a gente acha que Pedro vai receber primeiro. Só que nessa parábola, o Cristo faz diferente. Ô Périson, você que veio por último, vem cá. E chama Périson e dá ele R$100. O que eu, Pedro e... Quem mais que eu chamei para vir? E o Vicente é o dono. O que aí Pedro vai pensar? Se Périson ganhou 100 e ficou 1 hora, nós vamos ganhar mais. Vamos ganhar uns 150, uns 200, ainda mais Pedro, porque ficou o dia todo. Só que aí vem para Périson, toma o que é 100, o seu 100, o seu denário, como se fosse na época. Aí, quando chega a minha vez, eu recebo 1 denário, R$100. Aí eu olho, aí Pedro tá lá, o dia todo. Vicente vai, R$100. Eu e Pedro vão ficar meio... Périson chegou na última hora. Ainda recebe igual a gente, que ralou o dia todo. E aí, no nosso pensar, é meio estranho para o nosso dia a dia. Porque a gente avalia as coisas com o nosso olhar, com os nossos critérios. Mas o dinheiro é de Vicente. Ele contratou Pedro e falou: olha, estou te contratando por 100. Eu e Périson, o que foi justo. O que for justo, eu te pago. Ele achou justo dar 100 para o Périson, que trabalhou 1 hora. Essa é a passagem. Só que se a gente olhar essa passagem sem superficialmente, e outras também do Evangelho, muitas das vezes a gente vai falar: gente, isso aqui está estranho. A mesma coisa que o Evangelho nos traz, o Velho Testamento também. Dar a outra face. Muitos entendem que dar a outra face é Balbina me fez o mal, eu tenho que acompanhar, perdoar e dar outro lado ainda para ela. E não é isso.
Dar a outra face não é nisso. A gente não está mais na lei de Moisés, na lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Nós já evoluímos. Naquela época era necessário realmente. Roubou, corta a mão, era necessário. Se você fez isso, você fica sem isso, toma todos os seus... Era necessário, mas hoje não. Os tempos mudaram. E com a vinda do Cristo, ele fala, eu não vim destruir a lei, mas exemplificá-la, mostrar com um novo olhar. E quem falou isso pra gente? Foi Jesus. Será que Jesus estava equivocado em falar desses trabalhadores? E ele traz o último que trabalhou para os nossos olhos pouco. Ele traz e ganha o mesmo valor. Muitas das vezes, se a gente não pegar o Evangelho, se a gente não quiser sair da superficialidade, a gente vai entender simplesmente assim, isso é injusto. Ou como eu ouvia antigamente, é isso e ponto. Ou é mistério de Deus. Mas, não tem mais, aceita, e não é assim. As palavras do Evangelho têm que aconchegar nosso coração, tem que trazer para a gente um entendimento. E para a gente ter o entendimento dessa parábola, a gente vai ter que falar algumas coisinhas. Primeira coisa, vinha. Né, Luísa? Entendedora aí. Se eu falar alguma coisa de errado, você me ajuda. Mas a questão do vinho, da uva, esse símbolo, no Velho Testamento já é falado e também no Novo Testamento. E a gente tem que entender um pouquinho sobre ele. Por que usavam ele? A primeira coisa é essa. Aquela época, Jesus, e antes de Jesus, os profetas, aqueles que vieram primeiro, divulgar o Evangelho, falar das coisas de Deus, o que eles tinham ali em mãos? Hoje, o que a gente tem em mãos? Hoje nós temos celular, nós temos uma câmera, né? Me gravando aqui. A gente tem tecnologia, a gente tem muita coisa. O que a gente pode fazer hoje numa palestra? Você pode fazer com PowerPoint, pode fazer de várias maneiras que você quiser. Mas aqueles trabalhadores daquela época, aquele povo daquela época não tinha muita coisa, as coisas eram simples. E eles precisavam falar de uma coisa de Deus, que precisava pendurar pelo tempo e que não deteriorasse. E que um diferencial, que quanto mais tempo passasse, ficasse bom. Se pegasse uma casa com o tempo precisa de pintura, arruma o telhado, não fica bom. A casa você vai usando, você precisa de reforma e assim vai. Se pegar uma madeira, mesma coisa. Se pegar uma rocha, a mesma coisa. Mas o vinho, quanto mais tempo, melhor. E a videira, ela precisa de podas. E quanto mais ela recebe podas, mais ela é trabalhada, melhor ela fica. Por isso que alguns vinhedos são de umas videiras centenárias. Quanto mais tem, melhor. Já passou por todos os intempéries, já venceu pragas, já passou por muita coisa. Agora vamos trazer esse símbolo para nós. Foi o que eles trouxeram. Como eu vou falar de uma coisa que vai pendurar pelo tempo? E aí já... Oi? Vivo. Vai continuar vivo? E o que ele vai produzir? Quanto tempo mais ficar? Mais passar o tempo, melhor vai ficar. É o vinho. E aí, é o ser vivo. E aí, o que a gente... até... Vocês já tiveram alguma... Alguém já viu o Livro dos Espíritos? Ou já teve em mãos? Tem uma imagem... Cadê tu? Que é nos prolegômenos. Que é uma imagem de uma... Eu imprimi aqui, vai ficar melhor para vocês verem. Tá dando para vocês verem esse raminho aqui? No Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, tem isso aqui. E aí os Espíritos nos trazem assim. Porás no cabeçalho desse livro a cepa que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Lá se acham reunidos todos os princípios materiais que podem representar o corpo e o espírito,
O corpo é a cepa, que é esse ramo. O espírito, o licor, o vinho. A alma e o espírito ligado à matéria é o bago, é a uva. Quem que é o dono do vinhedo? Deus. E quem que administra o vinhedo? O Cristo. Então a gente pode chamar de várias maneiras. A gente pode falar que a humanidade é o vinhedo. Quem administra é o Cristo. E ele é um dos vinhedos desse universo. Deste universo. E isso simboliza a gente aqui também. Podemos pegar um outro gancho. Quando termina uma safra e tem que fazer uma poda, a gente pode trazer para a reencarnação. Muitas das vezes eu não consegui, nessa reencarnação, vencer algumas dificuldades. Porque somos criados simples e ignorantes. Chegaremos a Deus simples e perfeitos. O que é perfeitos? Nós somos essência divina, nós somos luz. Mas nós somos ainda aquela rocha que muitas das vezes tem que ser trabalhada. Todos nós temos luz. Todos, sem exceção. Mas como colocamos ela para fora? Aí é o diferencial. Uma vez eu vi uma palestra que me chamou muita atenção, porque em outras doutrinas, muitas das vezes, a palavra anjo vem muito falada, anjo. E muitas vezes quando a gente fala do anjo, a gente se sente assim, nossa, o anjo está lá, eu estou aqui. E aí um palestrante falou uma coisa magnífica. Sabe qual é a diferença de um anjo para nós? Vocês sabem a diferença de um anjo para nós? É muito simples. Todo mundo já lavou vasilha, né? Ou se não lavou, já viu uma esponja. Pega uma esponja de lavar vasilha. Sabe aquela esponja de carro, de lavar carro? Que é um pouquinho maior, que absorve bastante água? A diferença é essa. Muitas das vezes a nossa esponja absorve pouco das claridades divinas. O anjo não, absorve tudo. O sol tapa todos. Mas como que a gente absorve? Essa é a diferença nossa para os anjos. É lógico que os anjos estão numa escala evolutiva maior, porque absorveram ao longo das reencarnações, ao longo dessa vivência, que a gente não sabe tanto, que a gente não está definindo, já absorveram todas as claridades aí do mundo espiritual, todos os ensinamentos, e se tornaram anjos. Essa que é a diferença, mas o sol está para todos. Todos. Mesmo aqueles que muitas das vezes a gente fala assim, esse não tem jeito. Eu já ouvi uma frase que eu retifiquei na minha vida. Você já deve ter ouvido, né? Eu adoro uns ditados, tá, gente? Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Não é não, tá? O espiritismo vem e mostra pra gente que a pessoa pode nascer, sim, com algumas tendências. Mas essas tendências vão ser trabalhadas ou nesta vida, ou em outras vidas, em reencarnações, e assim vai. Então ele não vai permanecer torto. Não vai. Os trabalhadores da última hora, vocês vão ver que no finalzinho vai estar falando sobre isso. Justamente sobre isso. Então, estamos falando um pouquinho do vinho. Jesus, quando começa e tem a sua primeira aparição nas bodas de Canaã, o que acontece lá num casamento? A transformação da água o vinho. E vai estar sempre falando isso, porque o vinho vai representar esse lado imaterial, o espiritual. Que quanto mais tempo, mais melhora. Quanto mais tempo cada um de nós aqui nessa sala hoje trabalharmos o nosso pensamento, a nossa atitude, o nosso comportamento, melhores ficaremos, como um vinho. Mas precisa do movimento do querer. Uma coisa que o Espiritismo nos traz e desmistifica muitas coisas, que é o seguinte, é o trabalho e a ação. Se você não tem o movimento,
aquela situação que fala, um milagre. O milagre acontece, vamos pôr nessas palavras, se você for em direção a ele. A mudança vai ocorrer se você for. Então, a vinha, nós já sabemos quem é, já sabemos da uva. Vamos lá para os trabalhadores. Começar a falar um pouquinho agora dos trabalhadores. Quem são esses trabalhadores da primeira hora? Os trabalhadores, pessoal, a gente começando a falar, nós temos aqui, se vocês tiverem interesse depois, nesse livro aqui, ó, Pão Nosso, tem uma parte que fala, só item 29, a vinha. Vai estar falando sobre ele. A gente vai estar falando sobre ele no Caminho, Verdade e Vida. Todos vão estar falando. A primeira coisa que os trabalhadores e a gente tem que começar a pensar, quando foi falado que ia pagar um denário, vamos começar pelo denário, para cada um, é um preço justo. E os outros, o que for merecido. O primeiro movimento que a gente tem é de uma certa revolta quando vê que o que chegou por último ganhou. O primeiro item que a gente tem que trabalhar na nossa vida, inveja. Primeiro item. Orgulho, vaidade. Mas se principalmente a inveja. Aí eu vou dar um exemplo prático. Muitos de nós estamos vivendo experiências nos nossos lares. E quantos de nós já nos pegamos assim? Esqueci, então não me ajuda. Mas na casa de Vanília tudo bem, lá tá tranquilo. Mas aqui em casa, desculpa, mas tá que tá. Não é? Aí, Maria, Luísa passa na avenida. Luísa, hein? Passa na avenida. E aí, eu olho assim, não, eu queria ter aquele carro. Eu disse, não, nossa, eu tô sempre comparando. Eu tô sempre comparando. A grama do vizinho é melhor, o marido do vizinho é melhor, a esposa do vizinho é melhor, o filho da vizinha é melhor, o emprego da vizinha é melhor, a casa da vizinha, e assim vai. Isso dentro de casa. Também, o pai compra uma coisa para um filho, compra para o outro. Mas é fulano, é o queridinho da filha. Ele é o queridinho. E o tempo todo nós estamos com a nossa mente comparando algo. Agora, dando valor ao que a gente tem, é um outro movimento. E muitas das vezes a gente não faz esse movimento. Os trabalhadores da primeira hora ficam chateados com o da última. Mas eles não olham eles trabalhando. Eles olham os últimos, aí comparam. E o que por trás de trás é isso. Que vai ser um pouquinho, eu vou começar a contar sobre isso. O que está por detrás? Por que a pessoa tem uma casa, a gente acha uma casa melhor? Acordar às 5:30 da manhã ou 4 horas, ninguém vê. Não é isso? Quantas das vezes vocês já se pegaram acordando de madrugada, debulhando nos cadernos, nos livros, para poder ter uma remuneração melhor, correndo atrás. Correndo atrás. Mas ninguém vê o esforço, a sua caminhada. Vê um resultado e julga você pelo resultado. Mas o resultado é justo. Uma coisa que o Espiritismo traz também, só pegando um gancho, o dinheiro não faz mal não, tá, gente? Não estou fazendo uma apologia de dinheiro, não é isso. Mas só estou dizendo que se ele fosse mal, não estaria na Terra, porque a gente está sobre uma direção divina. O problema é o mau uso que muitas das vezes a gente faz dele. Ou muitas das vezes a gente, de vez de seguir a Deus, segue a Mamon, segue ele. Ele vira o nosso Deus. É esse que é o problema das coisas. Recentemente eu estava fazendo um estudo com as cartas de Paulo, e estou agora fazendo um estudo do Evangelho de João. Se vocês tiverem oportunidade, digita no YouTube lá, Evangelho de João. É muito bacana também. E uma das coisas traz uns esclarecimentos que você fica assim, nossa, é isso. Então isso tudo é só isso. E eu não entendi ainda. Eu vou só pegar um outro ganchinho. Por que a inveja que a gente tem que trabalhar
Muitas vezes a gente tem que lidar. Giovanni, mas inveja então é mal? É ruim? O que vocês acham? Dependendo do tipo. Uma das coisas que a gente tem que também colocar também na nossa vida, emoção nenhuma ou nenhuma situação dessa é ruim. O problema é o volume que você dá para ela. O problema é o volume, só o volume. Se eu vejo... enfim, fugiu de novo. Ivanildes, com a casa dela, ela pintando a casa dela. E eu penso assim, nossa, a gente está pintando a casa dela, ficou bonito, vou pintar lá em casa também. Eu vou almejar fazer uma mudança na minha casa. Isso é bacana. Então, eu almejei. Eu não desejei que a casa dela, que ela caia da escada e etc, que a tinta caia, que fique horrível. Não, não é isso. Isso é inveja, aquele desejo, nesse volume muito exacerbado. Mas almejar, isso sim. Nossa, tá pintando, vou pintar lá em casa também. Tomara que a cidade toda tenha esse movimento de pintura. Olha que bacana. É um outro olhar. Muitas das vezes a gente tem um sentimento de raiva. Ele é ruim se tiver com volume muito alto. Tudo é se tiver com volume alto, gente, na vida da gente. Eu e Luísa fazendo uma prova. Aí ela tirou um notão. Eu fico... Ela tirou um notão e eu tirei essa notinha. Eu fico com raiva. O que eu tenho que fazer? Estudar mais. A raiva vai me motivar eu vou me movimentar para estudar mais. Nesses volumes, ótimo. O problema é quando o volume está muito alto na vida da gente. A gente está compensando ele com alguma coisa e ele fica tão alto que a raiva vira agressividade. O almejar vira desejo de... Nossa, toma... Já começa a mudar o sentimento, vira outro desejo. E assim é tudo, tá, gente? Isso é vaidade, é todos os sentimentos. Os trabalhadores da primeira hora, eles ficaram com inveja daquele que recebeu igual a eles. Mas eles não observaram que foi contratado, foi falado com eles, olha, é um denário. E eles ficaram felizes com aquilo no primeiro momento. Mas quando chega outro, ou chegam os outros na nossa vida, muitas das vezes a gente deixa de olhar para nós, para o nosso movimento, e começa a olhar o movimento do outro. Por que isso está sendo feito? Sim. Sim, com certeza. Quando você diz que a Bíblia, a criação de Deus, que é a explicação de Jesus. Muito bacana de contextualizar é o seguinte: quem deu a ordem? Quem está dando a ordem? Você usou o exemplo do Vicente e dos outros. Okay? Então, vindo de quem? De Jesus. Vindo de Jesus, qual que é a intenção dele? É a multiplicação através do amor. E o que está por trás dessa decisão dele? Aí já dá para a gente começar a juntar as pontas do modelo para poder ter. É isso aí. Quem está por detrás? Quem está por trás? Qual é a sua verdadeira intenção? E aí nós vamos começar a entrar nessa questão. O que acontece? É uma frase simplesinha, gente, que a gente sempre ouve. Não cai uma folha de uma árvore, não cai uma folha de uma árvore, sendo que Deus não queira. Deus não queira. Essa vinha, ela é administrada pelo Cristo. Nós somos os trabalhadores dessa vinha. Agora, onde que a gente está trabalhando? Primeiro detalhe. Você está trabalhando na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, os seus filhos, os seus parentes. E cada um está trabalhando na sua vinha. E ela está sendo direcionada por quem? Por Deus. Quem está olhando e nos cuidando? O Cristo, modelo e guia. Modelo e guia. Então não tem nada errado. Não tem nada errado. Talvez o nosso entendimento, nos falta entendimento para entender algumas coisas. Agora vamos falar dos trabalhadores que começam a chegar nessa vinha, porque senão meu tempo acaba e eu não falo, né? Os trabalhadores que vão chegando,
E olha que interessante. Na parábola, ninguém recebeu nada a mais. 150 nem nada, tá? Todo mundo recebeu um denário, ou na nossa historinha, todo mundo recebeu 100. Todo mundo recebeu 100. Já traz uma questão de o que Cristo traz para nós? Igualdade. Ninguém recebeu a mais. Agora, o nosso entendimento de saber por que o outro recebeu melhor, no nosso entendimento, a gente acha que ele recebeu, que não recebeu o que foi legal. Agora, uma coisa que pega, e que a gente, sabendo um pouquinho agora da vinha, e sabendo o que administra, o que vale mais? Quantidade ou qualidade? Qualidade. Quem garante que os trabalhadores que chegaram na primeira hora fizeram um trabalho bom? Até a última hora. Será que eles enrolaram? Quem já administrou pessoas, já teve um grupo de pessoas juntos, eu já tive 40 pessoas para me direcionar. Tinham pessoas que eu falava assim, olha, o trabalho é esse. Eu não precisava nem ir lá, as pessoas faziam um trabalho que foi acertado. Tinham pessoas que se não tivesse lá, conversando, ajudando, explicando, não sei o quê, não faziam o trabalho. Não faziam. E todos foram contratados e chamados naquela mesma hora. Então, a questão da pessoa ter sido chamada na primeira hora ou na última, quem valida esse trabalho não sou eu que estou trabalhando com você. Muitas das vezes, aquela pessoa que chegou por último, que é os trabalhadores da última hora, fizeram muito mais do que aqueles primeiros. E aí a gente pode pegar várias situações. A gente pode pegar uma delas. A gente pode falar que os primeiros são as primeiras reencarnações. A gente pode também ir para o viés que os primeiros são aqueles que começaram lá com Moisés e que vieram reencarnando. Mas vamos trazer pertinho para nós. Para nós. Quantos de nós já fomos chamados a sermos bons cristãos? Vamos pegar por esse viés. Sermos pessoas boas. Muitos já foram chamados há muito tempo, desde criancinha. Através dos pais ali, ó. Ô meu filho, seja um bom filho. Seja isso. Foram chamados muitas das vezes na primeira hora. Vamos pegar a nossa encarnação, tá, gente? Que a gente pode ir para vários pontos. Mas vamos pegar para nós, trabalhadores de última hora, na nossa vida. Você já foi chamado desde mais novo a ser uma pessoa boa? Muitos já foram, muitos não. Ah, mas todo mundo já foi? Não. Tem gente que nasce num cenário muito difícil. E a gente que nasceu muitas das vezes num cenário melhor faz julgamentos. Vamos pegar o exemplo. Uma pessoa que nasce numa comunidade onde a violência reina, o que ela aprende desde o começo? O que ela foi chamada? Para violência. Aí, passa o tempo, muitos erros e acertos. Olha o nosso julgamento muitas das vezes. Aquela pessoa cresceu e errou. Mas na última hora ela se arrepende e muda. Isso não mudou, é falso. A gente muitas vezes julga assim, a gente não acredita. Mas talvez aquela pessoa, naquele momento, na última hora, ela está fazendo muito mais do que vamos pegar um espírita que está 25 anos numa casa. Porque talvez eu tenha a literatura ao meu favor, talvez eu tenha o conhecimento, mas eu não tenho a prática, não tenho a vivência. Eu não tenho a vivência. E se eu não tenho a vivência, aquilo que um ditado já fala, as palavras elas podem até movimentar, mas é o exemplo que arrasta. Quais são minhas pegadas que eu deixo no meu dia a dia? Quais são os rastros que eu deixo? É isso que vai falar sobre mim. Não é uma imagem. É o que eu faço. Os trabalhadores da última hora, é esse movimento que a gente pode pegar aqui atrás para a gente. O que você faz quando você já conhece o Evangelho? O que você faz quando você agora tem conhecimento?
Qual que é a sua atitude após isso? Esses são os trabalhadores da última hora. E foi justo pagar para eles. Porque eles puseram em prática o que eles aprenderam. E tem Pode falar. Igual você falou que não é para todos têm oportunidade. Todos são chamados. Todos são chamados. Agora tem que dizer quem aceita o chamado. Quem aceita. Não, independente da hora, pode ser até na última hora. Mas se na última hora nós ouvimos aquilo que Jesus está querendo falar com o nosso coração, é esse que são os trabalhadores da última hora. Porque todos são chamados. Agora, cada um do veio do jeito que ele acha. É justamente isso. Todos são chamados, sem exceção. Todos somos filhos de Deus. Mas a cada um é segundo as suas obras. É suas obras, não é a obra do outro. Então, muitas das vezes, a gente talvez não acorda nessa reencarnação para algum movimento, mas na outra a gente acorda. E o mais interessante, eu já comentei isso aqui algumas vezes. A gente aprende pela literatura espírita como que Deus conversa com a gente. Isso é muito bacana. Tem umas nuancezinhas que a gente muitas vezes deixa despercebido. Como é que Deus conversa com a gente? Como é que o Cristo conversa com a gente? Além do interno, né? Ele conversa através das circunstâncias e através das pessoas. Na nossa vida. Então eu faço uma oração, essa oração ela é atendida, mas eu tenho que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir essas nuances. Que muitas das vezes vai vir através de um conselho de uma mãe, muitas das vezes vai vir de um sorriso de uma pessoa, de um movimento que eu vejo lá na faculdade ou na escola. Vai ser de algum movimento que eu vejo na minha casa que me faz mudar. Porque os chamamentos, ele está para todos, como diz lá, é para todos. E não tem hora certa. É a todo momento a gente é chamado a ser um bom cristão, a seguir o Cristo. A todo momento. A todo momento a gente é chamado para trabalhar na vinha. Nós somos chamados para trabalhar na vinha. Sem exceção. Muitas das vezes a gente ficou ali nos distraindo com outros movimentos. Mas se agora você está disposto a trabalhar, vai e trabalha. Você também vai ter direito àquele salário que o outro recebeu. Da mesma forma, essa que é a lição. Então os trabalhadores da vinha, da última hora, somos nós, somos aqueles que já querem fazer o trabalho. Querem fazer. E tem outros que já estão acordando daqui a pouco. E cada um no seu tempo. E não cabe a nós julgarmos. Não cabe a nós julgarmos. A evolução e o movimento da evolução é de cada um. O Rossando Klinge, não sei se já ouviram falar do Rossando Klinge, eu gosto muito de ouvir as palestras dele e alguns movimentos que ele faz também. E uma vez ele falou o seguinte, ele falou assim, a questão da maturidade. Ele falou assim, as pessoas acham que a maturidade vem com o tempo. E ele falou assim, a maturidade é uma questão de escolha. Tem crianças mais novas que são mais maduras que uma pessoa que está na maioridade. Porque ela escolhe aquele movimento, acolhe aquele movimento que ela é chamada. E ela vai caminhando para aquilo. É lógico que com o tempo, né? Aquela frase, né? Água e pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto você se calejar uma hora você aprende. Isso é verdade também. Acontece. Mas você já reparado que quando você escolhe as coisas de uma maneira melhor, as coisas vêm de uma maneira melhor. O seu entendimento é outro. O seu entendimento é outro. As lutas vão cessar? Não. As lutas continuarão. Mas o seu olhar e a maneira que você vê as coisas é outro olhar. E esse novo olhar, essa nova maneira de ver as coisas, quem está cuidando que isso aconteça? O Cristo. É o Cristo. Todas as preces que a gente faz, elas são atendidas. Todas. Todas as preces.
independente do tempo. Mas a questão é esse olhar. Eu tenho ouvido realmente, eu tenho visto realmente. Tem uma interpretação de Emmanuel, se vocês buscarem na internet o livro, eu não tenho o livro, eu busquei para me poder ver. Mas é Refúgio, lição 20. A lição 20, ela traz essa mesma parábola, contada dos trabalhadores da última hora, mas trazendo para nós numa atualidade. E a passagem faz o seguinte, para a gente ficar bem entendido. Quem são aqueles que chegaram primeiro e quem são os últimos? Foi acordado que numa montanha, em cima da montanha, lá em cima ia ter as claridades divinas, a benevolência do Cristo, ia ter tudo de bom em cima da montanha. Só que todo mundo está no pé da montanha. E aí foi uma turma primeiro. Essa turma que foi primeiro, o que ela viu? Ela viu ali árvores, viu um cenário bacana. Vou ficar por aqui mesmo, porque tem material para mim, eu já vou construir, já está tudo bem. E ali ficou. Mas foi falado que é lá no cume. Chegou uma segunda turma, e essa segunda turma passou por esse primeiro acampamento, parou um pouquinho no meio da montanha. Não, aqui tem outros minerais, eu posso minerar, eu posso adquirir riqueza. E ficou por ali. A outra turma em sequência. Agora, uma última turma que ficou, ela já foi com propósito. Ela não se perdeu nesse passar de tempo. O objetivo era lá em cima, é lá que eu vou encontrar a paz verdadeira, é lá que eu vou me melhorar verdadeiramente. Passou pelos acampamentos e foi. Mesmo sabendo que ia enfrentar frio, ia enfrentar dificuldades. Quando a gente escolhe fazer um movimento de nos melhorarmos, quando a gente tem uma meta, a gente vai passar por os intempéries da vida. Mas eles vão servir para quê? Para nos depurar, para nos ajudar. Então, trabalhadores da última hora, se a gente pegar no Evangelho, segundo o Espiritismo, vai estar falando uma questão muito para os espíritas. Os trabalhadores da última hora também são os espíritas. E por que somos nós? Também, tá, gente? Sem excluir ninguém. Mas o que nos facilita? Paulo Sanches, 2 palestras anteriores, falou uma coisa muito interessante do dia de hoje. Ele falou assim, o espiritismo, a função do espiritismo, que era a palestra dele. E ele falou, o espiritismo nos traz uma coisa maravilhosa, não tem morte. Oi? Aí é uma fé raciocinada. Né? Não é aquilo e está no mundo mágico. Não é isso. É isso. É porque existe uma justiça. Existe uma justiça, existe um desígnio. Tudo certinho. Divaldo Franco fala que muitas das vezes o nosso entendimento é um pouquinho difícil porque a gente enxerga pouco. Muitas das vezes a gente enxerga só um movimento de alguns anos. Mas se a gente for olhar na nossa evolução, tudo está tudo certinho. No Evangelho nos traz que é necessário os escândalos, mas ai de quem os faça. Alguns movimentos que a gente acha absurdo, eles são muitas das vezes necessários para a gente acordar para algumas coisas. Mas aquela pessoa que muitas das vezes provocou, a quitação é com aquela pessoa. E também não está condenada ao martírio eterno. Nada disso. Vai passar por um momento de depuração e vai melhorar. E ali existe um diamante a ser depurado. Existe um diamante. E olha que consolação, a morte não existe. Gente, que maravilha. É muito bom. Eu lembro do desencarne do meu pai. Eu já contei essa história aqui. O meu pai, ele desencarnou cedo com um câncer. E de 10 irmãos, eu era o único que meu pai não conversava. E aí eu tive 8 meses só com meu pai, já doente. E foi maravilhoso. Aí eu tinha conhecido o Espiritismo. E quando eu conheci o Espiritismo, eu conversava com meu pai um pouco sobre o Espiritismo, sobre essa visão bonita das coisas, que a vida continua. E quando meu pai desencarna, ele desencarna comigo, a gente rezando um Pai Nosso. Aí eu falo com as pessoas assim, foi lindo.
As pessoas ficam como que é lindo que seu pai morreu. Ah, o pai não morreu. Mas essa experiência é a que está me consolando dentro do meu coração. É isso que o Cristo vem trazer. Meu jugo é leve. O meu jugo é leve. Olha, e o que eu julgo se a gente for olhar? Essa direção. Essa direção que nós somos eternos. Que pau que nasce torto vai morrer torto? Não, ele vai se endireitar. As pessoas que muitas das vezes, nós que muitas das vezes estamos num caminho equivocado, nós vamos melhorar. Mas eu não vou melhorar no seu tempo. Eu vou melhorar no meu tempo. E aquele que está do meu lado, ele está se melhorando também, por mais que eu ache que não. Porque a vinha, esse lugar que a gente está trabalhando, ele está dentro de nós também. Então, quantas coisas nós temos que trabalhar no nosso campo de trabalho? Nós somos os trabalhadores, mas que campo que a gente está trabalhando? Nós. E estamos nesse coletivo. Os outros trabalhadores são esses que chegaram. E já basta. Nossa, já está bom. E aí vai ser pago para nós o que é? É justo. E o que é justo? Quer tranquilidade? Trabalha no bem. Agora, quer dor de cabeça? Trabalha de outra maneira. Enrola, vamos falar assim, né? Como um trabalhador ali, enrola. Se a gente trabalhar no bem, se a gente fazer as coisas melhores, as coisas virão melhores. E o pagamento vai ser o justo. Não o que a gente quer, é o justo. É o justo. Hoje em dia, a gente vê consultórios, a gente vê farmácias, as pessoas buscando muitos remédios. Não que os remédios são errados, não, tá, gente? A gente tem que buscar a ciência mesmo. Mas muitas das vezes são movimentos nós que provocamos. Alguns movimentos para a gente adoecer. Muitas das vezes eu sei que uma conduta está errada, minha, e eu insisto nela. Aí eu sou o trabalhador, aquele que foi chamado, e estou fazendo enrolando. Eu estou enrolando. Aí quando eu vejo o pagamento sendo pago pelo outro que foi lá e fez a mudança, e fez um movimento mais assertivo, eu fico chateado. Mas é porque eu não fiz esse movimento mais assertivo. E como é que a gente faz o movimento assertivo? Buscando como vocês estão aqui hoje, nos instruirmos. Diz o Evangelho, ide vos instruir, amai-vos e instruí-vos. A gente precisa de instrução, a gente precisa ver de um outro prisma, de um outro olhar, as mesmas questões da antiguidade e a de hoje, mas por um olhar diferente. A morte é uma delas. Muitas das vezes, lá no antigamente, morreu, acabou e ponto final. Hoje a gente sabe que existe a vida após a morte. A gente sabe que muitas das vezes um irmão nosso que está equivocado até o momento, ele vai mudar, porque ele é filho do Cristo. Cristo não, ele é filho de Deus, desculpa. Filho de Deus. Paulo Sanches falou eu achei fantástico, tá, gente? Como eu estou fazendo esse estudo do Evangelho de João, olha como é que uma palavra muda o sentido todo quando você aprofunda nela. Paulo Santos falou assim, todos nós somos filhos de Deus. Para João, tá, gente? O evangelista João. O que é filho de Deus? Por isso que fala assim no Evangelho, assim, é uma voz direta, né? Com João Batista, quando Jesus chega e ele é batizado por João Batista. Eis aqui o meu filho. Aí a gente fala assim, mas eu também sou filho. Mas para João e naquela época, sabe o que é ser filho? Seguir fielmente os ensinamentos do Pai. Aí você se torna filho. Nós somos filhos, mas é como se fosse um filho menor ainda, que a gente ainda não tomou posse ainda das nossas capacidades de melhora. E o Cristo não. Eu estou aqui em nome do meu Pai, estou fazendo a vontade do meu Pai. E em vários momentos ele fala isso. O alimento que eu me alimento, vocês ainda não conhecem. Que é o alimento de Deus. Porque ele fazia realmente o que Deus queria. E a gente vai se tornar esse filho ainda. Com as reencarnações. Com as nossas melhoras. E o movimento depende da gente, gente. Então toda oração que você fazer em casa, no seu íntimo,
Ou que seja no ônibus, quando você estiver indo no ônibus. Não, como o Larado falou, pegar sua mão. Não existe hora. Não existe hora para a gente conversar com Cristo. Então, nas nossas orações, vamos pedir para a gente tomar decisões melhores, que a gente possa se comportar melhor, porque a gente seja esse trabalhador da última hora que merece o salário justo também. E vamos tentar, tá? Vamos tentar no campo do tentar. Não se comparar com o nosso irmão, não se comparar com o vizinho, mas olhar o tanto que a gente já conseguiu mudar algumas coisas. Como é importante isso, a gente validar o que a gente já consegue fazer. Muitas das vezes a gente cai num outro movimento de tristeza, porque a gente não acredita na gente, a gente não valida nossas vitórias. E as nossas vitórias, muitas das vezes numa discussão eu fiquei em silêncio. Antes eu não ficava, antes eu quebrava o pau, vamos dizer assim. Mas hoje eu fico em silêncio, é uma vitória, valida isso. Hoje eu já consigo ficar em silêncio. Olha que bacana, olha o movimento que você já está fazendo. E a gente vai subindo os degraus aos poucos. A dona Lídia, eu sempre falo isso, a dona Lídia um dia dando a palestra aqui, e eu estava sentada aí um pouquinho mais atrás, aí ela falou assim, uma coisa assim, gente, muitas das vezes a gente olha para uma noticiária e a gente fala assim, não, mas fulano deveria ter feito isso. Mas será que se você estivesse no lugar de fulano você faria também? Será? Será? A gente não dá conta, muitas das vezes, de respeitar uma fila do banco. Muitas vezes a gente não dá conta disso. Vai dar conta de uma coisa maior. A vinha dele é aquela, a nossa é outra. E aí eu falei assim, realmente, tem algumas coisas que eu preciso mudar. E sair daqui do centro com uma nova perspectiva. E uma coisa que eu mudei, ou pelo menos estou tentando manter, né? É uma coisinha boba, mas tentar respeitar a vaga de trânsito. É uma coisa pequenininha, né? Mas eu depois daquele dia eu falei assim, não, isso eu já dou conta e valido. E aí muitas das vezes nesse caminhar, o que vai acontecer? Quando você valida uma coisa boa na sua vida, as outras pessoas ao redor muitas vezes acham isso. Você é um bobo. Todo mundo faz isso, só você que não faz. Mas valida o que você já dá conta de fazer e siga pelo caminho do bem, porque o movimento é seu de melhora. Você é o trabalhador da última hora e você quer um salário justo, não quer? Então mude. Os primeiros comportamentos são esses. Não importa o que o outro vai dizer. Quando você deitar na sua caminha, no seu travesseiro lá, vai estar tudo em paz? Quer uma medida boa para a gente saber se a gente está fazendo certo ou errado? Muito bacana. Se tudo que eu fazer, Balbino e vocês fazerem, supondo, exemplo, eu peguei um papel de bala aqui agora e joguei no chão. Ah, ninguém viu. Aí eu quero saber se foi bom ou ruim. Se Balbino e todo mundo aqui da sala jogar, vai ser bom ou ruim? Vai ser ruim. Então minha ação está errada. A minha ação está errada. Eu não devo jogar papel de bala no chão. Isso é tudo na vida. Se o que eu estou fazendo, se todo mundo fazer, vai ser bom ou ruim? Não vai ser legal não. Então já é uma medida. Os trabalhadores da vinha é isso. Quem está nos validando nesse movimento de melhora é o Cristo, é Deus. E se queremos nos melhorar e acordar realmente para o trabalho, os trabalhadores da última hora a gente pode colocar nesse ponto também. Muitas das vezes a gente passa uma vida fazendo uma coisa, mas não com qualidade, a gente não acordou para aquele movimento. E muitas das vezes chega um trabalhador, na última hora, ele se entrega, ele vivencia. Esse merece muito mais do que eu que fiquei uma vida toda. Eu vou dar um exemplo pequeno e que é muito grande. Uma vez eu tive uma oportunidade nesses últimos finais. Muitas das vezes a gente faz uma alimentação na casa da gente, rica ali em nutrientes, a gente tem um refrigerante, eu tenho um suco, a gente tem uma mesa, às vezes, farta. Não só agora no final do ano que a gente faz aquela ceia, etc. Muitas das vezes as pessoas têm muito pouco. Eu passei por uma experiência que, quando eu morei aqui no Emboabas, tinha um rapaz que sempre com um sorriso no rosto, um mega sorriso. E tudo que você falava com ele estava rindo, brincando, aquela coisa. E eu ficava encantado com o sorriso dele, porque ele não era um sorriso forçado, é um sorriso natural. E eu, desde pequeno, eu ficava aquele, como é que as pessoas sorriam assim? E ele todo alegre. Aí um dia eu fui na casa dele. Eu morava no conjunto 1 e eu morava no 2. Aí eu fui na casa dele. Cheguei lá e tinha o quê? Um sofá,
não tinha geladeira, não tinha fogão. O fogão era um fogãozinho de lenha. E ele tinha um pé de chuchu. O pé de chuchu era comida, gente. Ele tinha um pé de chuchu, não tinha nada. E eu nunca vi ele reclamando de nada. E com um sorrisão no rosto. Gente, aquilo eu pus na minha cara, eu criei um lugar para me esconder. Isso me marcou profundamente. Por que eu estou contando essas histórias para vocês? E essa foi real. Bem real. Porque isso é Deus falando comigo. Através de alguém, lembra? Como é que Deus fala com a gente? Através das circunstâncias e através das pessoas. Aquele movimento falou comigo assim, olha, presta atenção na sua vida. Tem gente que com muito pouco sorri para a vida e agradece. Enquanto você que está com muito está só reclamando. Eu tive um amigo no finalzinho agora. Olha só como são os movimentos. É só um finalzinho. A gente sabe da nossa sintonia. A gente sabe que a gente o tempo todo está emanando energia. A gente, nas nossas orações, a gente está pedindo que nos ajude, que nos interceda por nós. Estamos rezando por aqueles que estão no outro plano. Só que se as nossas falas não forem de acordo com as nossas ações, vale alguma coisa? Não vale. Não vale. Então é muito melhor eu tentar fazer uma condução e falar assim, não sei rezar. Deus, eu estou aqui. E faço uma boa ação. Eu estou fazendo muito mais oração que muitas das vezes eu me debulhar num texto lindo. Mas o meu movimento diário não corresponde com o que eu falo, com o que eu faço. Eu não vou ler porque não dá tempo mais. Ah, não, dá tempo sim. Só o finalzinho, tá? Um minutinho. Eu vou encerrar com isso aqui, ó. Falar com vocês desse movimento Trabalhadores da Última Hora. Questão 196 do Livro dos Espíritos. E aí fala aqui sobre o aperfeiçoamento, tá? E como é que a gente reconhece uma pessoa que está se aperfeiçoando? Eu vou lá no finalzinho aqui. Peraí, eu peguei o livro errado, gente. Me perdoe aqui. É esse aqui. Eu trouxe muitos. Aqui, desculpa. Esse aqui é o Evangelho, tá? Eu peguei o Livro dos Espíritos. Entre os chamados para o Espiritismo, a gente pode pôr chamado, todos os chamados, tá, pessoal? Todos que querem ser cristãos, vamos pôr assim também. Muitos transviam, aos quais, como reconhecemos os que acham-se no caminho? Como é que você reconhece uma pessoa que está no caminho? Ou você se enquadra também no caminho. Coloca você. Resposta. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que ensinarão e praticarão. Reconhecê-los pelo número de aflitos a que levem consolo. Vocês estão consolando? Nós estamos consolando aqueles que nos pedem? Aqueles que chegam perto de nós, ou estamos xingando? Sai para lá, eu não tenho tempo. Como é que a gente está nisso aí? Cada um faz a sua reflexão. Reconhecei-los pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal. Reconhecê-los finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a lei, esses são escolhidos, e ele dará a vitória. Então, é Erasto que fala. E qual vitória é essa, gente? É a gente evoluir de uma melhor maneira. A gente escolhe. Vamos chegar aos pontos de escolher o tempo todo. A todo momento a gente toma decisão. Vocês vão sair daqui agora, do centro, e vão tomar decisão de ir para casa, de não ir para casa, de atravessar a rua, de não atravessar, de dar uma boa noite para o marido que brigou com você, ou uma boa noite para o namorado. A gente escolhe. Ou ficar com cara emburrada. São escolhas. Se a gente... Isso. Fazer eles brilhar ou enterrar. A gente que escolhe. Eu peço a licença a todos, né, agradecendo pela oportunidade. Peço que, como a gente tente. Eu sempre gosto de falar a palavra tente. Porque a gente vai tentar, a gente vai errar, vai acertar, vai voltar e assim a gente vai. O importante é a gente estar sempre tentando fazer o melhor. Que a gente possa fazer melhores escolhas. Que os chamados, como diz o Lalado, são para todos.
Os escolhidos desde a primeira hora como a última são todos nós, cada um no seu movimento. E que quando a gente for fazer esse movimento, que a gente faça da melhor forma, dentro do possível, quando a gente ainda não tem condição de fazer o melhor. Tá bom? Bom dia, boa noite a todos e muito obrigado.